Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Ato 5. Capítulo 1. Lana acordou no escuro. Não tinha certeza de onde se encontrava nem de que horas eram. Sentia-se grogue e confusa. Seus olhos foram se ajustando devagar à penumbra, e ela conseguiu distinguir a forma de uma grande janela com as cortinas fechadas. Havia réstias de luz nas beiradas, esgueirando-se de fora para dentro. É de manhã, pensou. E eu estou no sofá do Elliot. Ao observar os destroços que a cercavam, da carnificina da noite passada, a mesinha de centro repleta de garrafas vazias de vinho, garrafas de vodka, vários copos, flores soltas de maconha, cinzeiros transbordando de baseados e bitucas, sua memória começou a voltar. Foi para cá que ela veio ontem. Começou a lembrar também o motivo de sua visita, a descoberta do caso de Kate Jason, e, com isso, foi tomada pela dor. Lana ficou deitada, imóvel, por um instante. Sentia-se tão triste, cansada e totalmente arrasada. Precisou fazer um esforço enorme para reunir forças para se levantar. Conseguiu se segurar no braço do sofá e erguer o corpo. Pôs-se de pé. Com uma leve hesitação, começou a juntar suas coisas. Então, do outro lado da sala, ela viu a silhueta de um homem adormecido, com o rosto enfiado na mesa. É Elliot, pensou. Ela abriu caminho com cuidado em meio à devastação. Parou ao lado da mesa. Ficou me vendo dormir por um instante. Lembranças da madrugada foram voltando, e ela lembrou que, quando mais precisou de um amigo, quando estava desesperada, sentindo-se totalmente perdida, Elliot Chase estava ali, para lhe dar apoio, ser seu porto seguro, manter a sua cabeça fora da água. Ele é a minha rocha, pensou. Sem ele, eu morreria afogada. Lana abriu um sorriso repentino, lembrando-se do plano maluco de vingança que havíamos arquitetado juntos, no auge de sua loucura. A gente se deixou levar. Mas a gente se deixou levar juntos, cúmplices, parceiros. E enquanto estava ali, olhando para mim, ela sentiu muito amor. Na mente de Lana, parecia que eu estava emergindo de uma névoa, saindo de uma neblina. Ela se sentiu me vendo com clareza pela primeira vez. Ele parece um menininho. Lana analisou meu rosto com afeição. Era um rosto que ela conhecia tão bem, mas nunca havia olhado para ele tão atentamente. Era um rosto pálido, com um aspecto cansado. Um rosto triste. Mal amado. Não. Não é verdade, ela pensou. Ele é amado sim. Eu o amo. E então, olhando para mim na penumbra, Lana experimentou um momento de clareza transformador. Ela compreendeu que não apenas me amava, mas que sempre me amou. Não com a paixão louca que Jason inspirava nela, talvez, mas com algo mais tranquilo, mais duradouro e profundo. Um grande amor, um amor verdadeiro, nascido do respeito mútuo e de vários atos de bondade. Ali, finalmente, estava um homem com quem ela podia contar. Um homem em quem podia confiar. Um homem que jamais a abandonaria, nem a trairia, nem mentiria para ela. Ele daria apenas aquilo de que ela mais precisava. Daria companhia, carinho e amor. Lana sentiu uma vontade súbita de me acordar e me dizer o quanto me amava. Vou largar Jason, ela estava prestes a dizer. E você e eu poderemos ficar juntos, meu amor, e poderemos ser felizes. Para sempre, todo sempre. Lana estendeu a mão para tocar o meu ombro, mas algo a fez parar. Meu caderno estava na mesa, sob minha mão direita. Estava aberto, e suas páginas estavam cobertas por palavras rabiscadas. Parecia o esboço de um roteiro, talvez, ou a cena de uma peça de teatro. Uma das palavras saltou aos seus olhos. Lana. Ela olhou mais de perto. Outras palavras se destacaram. Kate, Jason, e arma. Devia ser aquela ideia maluca. Bobinho, ela pensou. Ele deve ter começado a botar tudo no papel antes de cair no sono. Vou fazer com que ele destrua isso assim que acordar. Lana presumiu que, assim como aconteceu com ela, eu acordaria mais sóbrio e mais sábio. Ela hesitou por um instante, mas a curiosidade venceu. Com cuidado, para evitar que eu acordasse, ela puxou o caderno debaixo da minha mão. Andou até a janela e parou. Ela segurou o caderno na altura das réstias de sol e começou a ler. Enquanto lia, Lana franzia a testa, confusa. Não entendia o que estava lendo. Não fazia sentido. Por isso voltou umas páginas. E mais algumas. E aí voltou tudo, para a primeira página, e leu desde o começo.
Ali, naquela posição, Lana passou a compreender o que estava diante dela, e seus dedos começaram a tremer. Os dentes começaram a bater. Ela ficou fora de controle. Teve vontade de gritar. Vai embora, uivava a voz dentro dela. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ela tomou uma decisão. Já ia enfiar o caderninho na bolsa, mas pensou melhor. Então levou-o aberto de volta à mesa, arrastando devagar sob os meus dedos. Quando comecei a me mexer, Lana saiu do meu apartamento furtivamente. Saiu sem fazer o menor ruído. Capítulo 2. Era de manhã cedo quando Lana saiu cambaleando do meu prédio. A luz do dia estava clara demais para ela, ofuscando-a, então protegeu os olhos, mantendo a cabeça baixa enquanto andava. Seu coração batia forte no peito, sua respiração era pesada e rápida. Sentia que as pernas poderiam ceder, mas conseguiu continuar. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava ir o mais longe possível daquelas palavras que havia lido e do homem que as tinha escrito. Enquanto caminhava, tentava entender o que tinha visto no caderno. Era tudo um horror, e demais para digerir. Olhar aquelas páginas foi como perscrutar a mente fragmentada de um louco. Foi como ter um vislumbre do inferno. A princípio, ela teve a impressão desconcertante de estar lendo o próprio diário. Havia tanto dela nele, estava repleto de suas palavras, suas ideias, seus ditos, suas observações sobre o mundo, até seus sonhos. Tudo registrado fielmente e escrito na primeira pessoa, como se ela mesma estivesse escrevendo. Parecia quase um exercício de atuação, como se estivesse sendo estudada, como se fosse uma personagem em uma peça de teatro, e não uma pessoa de verdade. Pior ainda e mais doloroso de ler foi o longo catálogo de encontros entre Jason e Kate, que se estendeu por várias páginas. Cada entrada continha a data exata, a localização, além de um resumo do que havia acontecido. Havia uma lista intitulada Lana, com uma coluna de pistas a serem plantadas em sua casa para fazê-la suspeitar da infidelidade de Jason. Outra lista, Jason, esboçava uma variedade de métodos alternativos pelos quais ele poderia ser eliminado. Mas essa lista havia sido riscada. Evidentemente, nenhum dos métodos propostos se mostrou satisfatório. Por fim, nas últimas páginas do caderno, escrita e depois reescrita, havia uma trama bizarra para assassinar Jason na ilha. E, o mais perturbador, estava escrito na forma de uma peça de teatro, incluindo diálogos e rubricas. Lana estremeceu ao pensar nisso. Sentiu como se ela também tivesse enlouquecido. A última vez que teve essa sensação de surrealidade foi durante a descoberta do brinco. O brinco, que, segundo o caderno, havia sido plantado para que ela o encontrasse. Seria possível isso? Ela lutava para conciliar as palavras que leu com o homem que as escrevera. Um homem que achou que conhecia, e amava. Era isto que tornava tudo tão doloroso, o amor que sentia. Essa traição parecia tão profunda, tão visceral, que era como uma ferida física, um buraco aberto. Não podia ser verdade. Será que seu melhor amigo realmente mentiu para ela? Será mesmo que ele a manipulou, a isolou, arquitetando o fim do seu casamento? E, agora, planejou um assassinato de verdade? Lana sabia que precisava levar isso à polícia, agora mesmo, naquele segundo. Não tinha escolha. Encorajada por essa decisão, apressou o passo. Iria direto para a delegacia e contaria a eles. Contaria o quê? Sobre as palavras desconexas escritas por um louco? Por acaso ela também não pareceria louca, surgindo lá com acusações truncadas de gaslighting, casos amorosos e conspirações de assassinato? Seu passo foi diminuindo de ritmo enquanto imaginava a cena na sua cabeça. Essa história vazaria quase instantaneamente. Lana estaria na primeira página de todos os tabloides do mundo amanhã. Havia ali material suficiente para manter os jornais ocupados durante semanas, meses. Não, ela não podia permitir isso, pelo bem de Léo e dela mesma. Ir à polícia não era uma possibilidade. E agora? O que poderia fazer? Não havia mais opções. Seus passos vacilaram e pararam. Ela ficou imóvel no meio da calçada. Não sabia o que fazer nem para onde ir. A rua não estava movimentada. Era muito cedo. Algumas pessoas passaram por ela, a maioria ignorando-a, exceto um homem impaciente que suspirou pesadamente. Vamos, querida, disse ao passar por ela. Sai da porra do caminho. Isso a levou a se mexer, a colocar um pé na frente do outro e seguir em frente. Não sabia para onde ir, por isso só continuou andando. Uma hora ela se viu em Euston. Foi vagando até a estação de trem e, sentindo-se cansada, afundou num dos bancos. Estava exausta. Esse foi o segundo ataque psicológico brutal que sofreu em poucos dias. O primeiro foi a descoberta do caso entre Jason e Kate, que provocou uma onda de emoções, lágrimas e histeria. Mas Lana já havia esgotado todas as suas lágrimas, pois não lhe restara nenhuma para essa segunda traição. Não parecia ser capaz de chorar nem de sentir qualquer coisa. Estava apenas cansada e confusa. Até pensar era difícil. Lana ficou ali sentada no banco por cerca de uma hora. Manteve a cabeça baixa enquanto a estação ganhava vida ao seu redor. Ninguém a notava, estava invisível, mais uma alma perdida, ignorada pelo fluxo constante de passageiros. Até que alguém a viu. Um senhor de idade que, assim como Lana, não tinha para onde ir. Ele se aproximou dela. Fedia a bebida. Anime-se, meu bem. As coisas não podem estar tão ruins assim. E então, olhando mais de perto. Vem cá,
você parece familiar. Eu te conheço. Lana não ergueu o olhar, não respondeu, apenas balançou a cabeça. Uma hora o velho desistiu e foi embora. Lana se forçou a levantar. Saiu da estação bem na hora em que o pub do outro lado da rua estava abrindo as portas. Ela hesitou e pensou em entrar, mas decidiu que era melhor não. Não precisava encher a cara. Precisava da mais absoluta clareza mental. Ao passar pelo pub, ela se pegou pensando em Barbara West. De repente, Lana foi inundada de memórias que havia se esforçado muito para esquecer. Relembrou todas as coisas que Bárbara tinha dito sobre Elliot. Que era perigoso, que era louco. Lana se recusará a acreditar nela. Havia insistido em que Elliot era um homem bom, amoroso e gentil. Mas se enganara. Bárbara estava dizendo a verdade. Enquanto andava, Lana se sentiu mais focada. Ela se viu pensando com mais facilidade, com mais fluidez. Sabia qual era seu propósito agora. Entendia o que deveria ser feito. Temia fazê-lo, mas não tinha escolha. Precisava saber a verdade. Então caminhou de Euston até Maida Vale. Foi até uma casa geminada em estilo vitoriano em Little Venice, parou diante da porta da frente e ficou com o dedo cravado na campainha até ouvir passos furiosos no hall de entrada e a porta ser aberta bruscamente pela proprietária. Que diabos! Kate estava com uma aparência horrível. Havia acabado de pegar no sono depois de uma noitada. Estava descabelada, a maquiagem borrada. A raiva evaporou quando viu que era Lana. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Lana a encarou. Disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Você está trepando com meu marido? Kate puxou o ar de forma brusca, no susto. E então soltou um suspiro longo, lento e audível. Ai, meu Deus! Lana, já acabou. Eu terminei tudo. Sinto muito, sinto tanto. Não foi muito, mas, de algum modo, esse diálogo genuíno forneceu uma pequena base, um caminho das pedras, a partir do qual ela poderia prosseguir. A verdade as libertou. Ou, pelo menos, abriu uma fresta na porta. Finalmente, as duas podiam ter uma conversa franca. Lana entrou e se sentou à mesa da cozinha de Kate. As duas ficaram ali sentadas por horas, conversando e chorando. Foram mais honestas uma com a outra do que fazia anos não eram. Todos os mal-entendidos, as falhas de comunicação, as mágoas, mentiras e suspeitas, foi tudo colocado para fora. Kate admitiu seus sentimentos por Jason, presentes desde que os dois se conheceram. Ela enterrou a cabeça nas mãos e caiu no choro. Eu o amava, disse Kate baixinho. E você o tirou de mim, Lana. Doeu tanto. Eu tentei desapegar, tentei esquecer, mas não consegui. Então você tentou reconquistar o Jason. Foi isso. Tentei. Kate deu de ombros. Ele não me quer. É você que ele quer. O meu dinheiro, você diz. Não sei. Só sei que você e eu. Isso é real. Isso é amor. Será que um dia você vai me perdoar? Posso tentar, disse baixinho. Talvez essa reconciliação comovente não seja nenhuma surpresa. Lana e Kate estavam mais próximas do que nunca agora. Afinal, estavam unidas por um inimigo em comum. Eu. Capítulo 3. Kate fumava seus cigarros furiosamente, um atrás do outro, enquanto escutava, incrédula, a história de Lana. Puta que pariu, disse ela, com os olhos arregalados de espanto. Elliot é mau. Eu sei. E o que nós vamos fazer? Lana deu de ombros. Não sei. Não estou pensando direito. Não consigo acreditar que isto esteja acontecendo. Eu consigo, disse Kate com uma risada sinistra. Vai por mim. Apesar de seu espanto inicial, Kate achou mais fácil aceitar a existência da minha tramóia do que Lana. Afinal de contas, Kate já desconfiava de mim por instinto fazia anos. Agora, enfim, sentia-se validada, até mesmo triunfante, e justificada em sua sede de retaliação. Não podemos deixar esse desgraçado sair impune, disse Kate, apagando o cigarro. Temos que fazer alguma coisa. Não dá para ir à polícia, não com uma história dessas. Não, eu sei. Sinceramente, não sei até que ponto eles nos levariam a sério. Para entender a porra da gravidade disso, é preciso conhecer o Elliot. É preciso saber o tipo de psicopata que ele é. Kate, você acha que ele é louco? Eu acho. Claro que é, louco de pedra. Kate serviu uísques para as duas. Eu avisei a você há muitos anos, lembra? Falei para você não confiar nele. Sabia que havia algo estranho nele. Você nunca deveria ter deixado ele se aproximar de você. Esse foi o seu erro. Lana ficou em silêncio por um instante, depois disse em voz baixa, acho que estou com um pouco de medo dele. Kate franziu a testa. É exatamente por isso que não podemos deixar que ele saia ganhando. Entende? Precisamos agir. Já contou pro Jason? Não. Contei só pra você. Você precisa contar pra ele. Ainda não. E quanto ao Elliot? Kate disparou um olhar inquisitivo para ela. Você vai confrontá-lo? Não. Lana balançou a cabeça. Ele não pode descobrir que sabemos. Não o subestime, Kate. Ele é perigoso. Sei que é. Então, o que faremos? Só há uma coisa que podemos fazer. E o que seria? Lana fixou os olhos em Kate. Não disse nada por um segundo.
Quando fez, foi com a voz desprovida de emoção, simplesmente declarando um fato. Precisamos acabar com ele, disse Lana, antes que ele mate o Jason. As duas ficaram se encarando. Kate assentiu lentamente. Mas como? Elas ficaram sentadas em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o assunto enquanto bebiam seus uísques. De repente Kate levantou a cabeça, com um brilho nos olhos. Já sei. Vamos vencer o Elliot no jogo dele. Como assim? Entramos na jogada. Seguimos o roteiro. Então, assim que ele achar que está tudo indo de acordo com o plano, a gente vira a mesa. Escreve um final diferente. Um que ele não estava esperando. Lana pensou a respeito. E fez que sim com a cabeça. Tá bem. Kate ergueu o copo para fazer um brinde. A vingança. Não. Lana ergueu seu copo. A justiça. Isso. A justiça. As duas beberam solenemente pelo sucesso de sua produção. As cortinas foram imediatamente abertas. Naquela tarde, na verdade, em que fui à casa de Lana, cansado e de ressaca. Meu bem, falei. Vim ver como você está. Fiquei preocupado quando acordei e você tinha ido embora. E não está atendendo o telefone. Está tudo bem? Estou bem, disse Lana. Eu ia acordar você, mas parecia tão sereno. Estou péssimo agora. Bebemos demais ontem à noite. Por falar nisso, que tal curarmos a ressaca com mais uma dose? Lana fez que sim com a cabeça. Por que não? Fomos até a cozinha, e abri uma garrafa de champanhe. Então, aos poucos, comecei a refrescar a memória de Lana sobre o que conversamos durante a noite. Eu a encorajei a seguir em frente com nosso plano, de atrair Kate e Jason para a ilha. Isso se você ainda quiser prosseguir, falei casualmente. Fiquei esperando. Percebi que Lana estava com dificuldade de me olhar nos olhos. Mas achei que fosse por causa da ressaca. Ela forçou um sorriso. Nada poderia me impedir. Que bom. Então, sob minha sugestão, Lana pegou o telefone. Ligou para Kate, que estava no Old Vic. Kate atendeu logo. Oi. Você está bem? Vou ficar. Já entendi que o que gente precisa é de um pouco de sol. Você vem? O quê? Para a ilha. Passar a Páscoa. Lana continuou antes que Kate pudesse responder. Não diga que não. Vai ser só a gente. Você, eu, Jason e Léo. E a Gati, claro. Não tenho certeza se vou convidar Elliot. Ele anda me irritando ultimamente. Isso serviu de alerta para Kate de que Lana não estava sozinha. O alerta de que eu estava no mesmo cômodo que ela. Kate compreendeu. Sorriu e entrou no jogo. Ela concordou. Estou comprando minha passagem agora mesmo. Capítulo 4. Elas não contaram do plano para os outros até chegarem à ilha. Lana ficou adiando a hora de contar para Gati. Tinha certeza de que ela se recusaria a participar. No fim das contas, percebeu que havia chegado erradamente a essa conclusão. A Gati revelou-se uma voluntária bastante disposta a participar ativamente das festividades da noite. Lana contou para Léo no segundo dia, durante o piquenique na praia. Sugeriu que os dois fossem dar uma caminhada juntos. Querido, disse Lana baixinho enquanto andavam pela beira da água de braços dados. Há algo que você precisa saber. Vai haver um assassinato hoje à noite. Léo ficou ouvindo, surpreso, enquanto a mãe explicava os aspectos práticos do enredo. No fundo, Léo sentiu um lampejo de incerteza, uma sensação incômoda de que o que Lana estava sugerindo era moralmente errado, e que haveria um preço muito alto a pagar por aquilo. Mas logo baniu esse pensamento. Como ator iniciante, sabia que não poderia recusar. Jamais receberia uma oportunidade como essa de novo. E o fato de me detestar o ajudou a ignorar seus escrúpulos. Imaginou que eu merecesse. Talvez tivesse razão. Contar para Jason, entretanto, foi um pouco mais complicado. Lana tentou falar com ele naquela tarde, depois da praia. Saiu escondida para encontrá-lo nas ruínas, onde estava caçando. Mas Jason não estava sozinho. Kate estava com ele. Enquanto Lana olhava os dois se beijando, ficou furiosa. Demorou um pouco para se acalmar. Então ela confrontou Kate, na lancha, a caminho do Yalos. Você disse que tinha acabado, disse Lana aos sussurros. Vocês dois. O quê? Perguntou Kate. Acabou. Por que você o beijou? Nas ruínas. Elliot estava de olho. Vi que ele estava ali escondido. Precisei entrar no jogo. Não tive escolha. Você foi muito convincente. Parabéns. Kate aceitou a bronca dando de ombros. Tudo bem, eu mereço. Ela olhou, desconfiada, para Lana. Quando é que você vai contar para o Jason? Ele precisa ser avisado. Lana balançou a cabeça. Não vou contar. O quê? Kate a encarou, estarrecida. Se ele não souber, não vai dar certo. E eu nunca vou conseguir convencê-lo a fazer isso. Ah, você consegue ser muito persuasiva quando quer. Pense nisso como um desafio de atuação. Você não pode fazer uma coisa dessas com o Jason. Não pode submetê-lo a isso. Esse é o castigo dele. Isso é tão doentio. Kate fez careta. E eu tenho que assistir? Sim. Lana assentiu. Esse é o seu castigo. Algumas horas depois, Lana estava em pé ao lado da janela da casa de hóspedes. Ficou observando Kate fazer a sua encenação ali dentro,
para uma plateia de uma pessoa só. Jason não queria atirar em Lana. Queria atirar em você. Kate fez que não com a cabeça. Você é um doente do caralho. Kate percorreu toda uma gama de emoções naquela cena. Paranoia, medo, raiva. Foi uma atuação brilhante, ainda que um pouco exagerada, na opinião de Lana. Kate está pesando a mão, ela pensou. Mas ele parece convencido. Olha como é arrogante. Como é vaidoso. Se tivesse alguma noção, teria conseguido enxergar o teatrinho. Mas ele pensa que é tão inteligente. Pensa que é um tipo de Deus. Só que ele vai aprender. Vai ser humilhado. Dentro da casa de hóspedes, peguei a arma e a coloquei nas mãos de Kate. Depois mandei que ela fosse se encontrar com Jason no pier. Lana espreitava na escuridão, à espera. Ela apareceu no caminho na frente de Kate. As duas se entreolharam e trocaram as armas. Merda pra você, disse Lana. Kate não disse nada. Ficou só encarando Lana por um segundo. Então se virou e foi embora. Lana me seguiu até a praia. Ela se posicionou um pouco atrás de onde eu estava. Mandou Nikos vir me abordar e me levar, sob sua mira, até o pier, onde fui humilhado, brutalizado e espancado. Lana assistiu a tudo isso, seus olhos azuis brilhando no escuro, como uma deusa vingativa, cruel e impiedosa. Enquanto eu, sua vítima, fui obrigado a ficar de joelhos, implorando por misericórdia, gritando o nome dela, até que o tiro me silenciou. E a vingança de Lana estava completa. Capítulo 5. Eu lhe prometi um assassinato, não foi? Aposto que você nunca pensou que seria o meu. Pois é, lamento desapontar você, eu não morri. Só achei que tinha morrido. Acreditei de verdade que aquele tinha sido meu último momento na Terra. Aquele tiro me fez desmaiar. Morri de susto, você poderia dizer. Fui acordado pelo pé de alguém me cutucando. Acorde-o, disse Kate. O pé de Nikos me cutucou de novo, dessa vez com mais força. Abri os olhos, e o mundo entrou em foco. Eu estava deitado de lado no chão. Eu me sentei e, com cuidado, botei a mão na lateral da cabeça, procurando qualquer sinal de ferimento à bala. Relaxa, disse Kate. Era de festim. Ela jogou a arma no chão. É um acessório de palco. Claro, pensei. Kate era atriz, e não assassina. Devia ter me tocado. A julgar pela expressão em seu rosto, Jason estava mais surpreso que eu pelo fato de eu ainda estar respirando. Mas que porra é essa? Jason encarava Kate, incrédulo. O que está acontecendo? Foi mal. Eu queria ter contado para você. Ela não deixou. Quem? Do que você está falando? Kate ia responder, mas fechou a boca assim que viu Lana na praia. Jason seguiu o olhar de Kate e ficou observando, boquiaberto, horrorizado, enquanto Lana atravessava a areia em direção ao pier. Estava de mãos dadas com Léo. Atrás dos dois, o sol nascia e o céu estava estriado de marcas vermelhas. Lana e Léo subiram os degraus do pier e se juntaram aos outros. Lana, disse Jason. Que porra é essa? O que é isso? Lana ignorou Jason, como se ele não estivesse ali. Segurou a mão de Kate e a apertou. As duas se entreolharam por um segundo. Depois se viraram para me encarar. Estavam enfileirados, todos eles, como atores na chamada de cortina. Lana, Kate, Agatha, Nikos, Léo. Só Jason estava de lado, deslocado, confuso. Até eu tinha mais noção do que havia acontecido do que ele. Na verdade, eu compreendi tudo bem até demais. Eu me levantei com alguma dificuldade. Bati palmas, sarcasticamente, 3 vezes. Tentei falar, mas minha boca estava cheia de sangue. Cuspi o sangue no chão. Tentei de novo, mas não era fácil com a mandíbula quebrada. Só consegui dizer 2 palavras. Por quê? Em resposta, Lana sacou meu caderninho. Você não deveria deixar isto dando mole por aí. Ela o atirou em mim, com força, e me acertou bem no peito. Achei que você fosse diferente, disse ela. Pensei que era meu amigo. Você não é amigo de ninguém. Você não é nada. Não reconheci Lana. Ela parecia outra pessoa. Durona. Implacável. Ela me olhava com ódio. Eu não tinha outra palavra para descrever a expressão em seu rosto. Lana, por favor. Fique longe de mim. Fique longe da minha família. Se eu vir você de novo um dia, chama a polícia e você vai preso. Ela se virou para Agatha. Manda esse merda para bem longe da ilha. E então Lana se virou para ir embora. Jason estendeu a mão, tentando encostar nela. Ela afastou a mão dele, como se ele lhe fosse repulsivo. Sem olhar para trás, desceu os degraus. Atravessou a areia sozinha. Houve uma pausa momentânea, e então o clima mudou de repente. Léo quebrou o silêncio com uma gargalhada súbita, uma risada infantil estridente. Ele apontava para mim e ria. Olha isso, disse. Ele se mijou todo. Que aberração. Kate riu e pegou Léo pelo braço. Ela o apertou de leve. Vamos, meu bem. Vamos embora. Os dois foram até os degraus. Sua atuação foi incrível, disse Léo. Parecia de verdade. Eu quero ser ator também. Eu sei, disse Kate. Sua mãe me contou. Acho que é uma ideia maravilhosa. Você me ensina? Com certeza posso dar umas dicas. Kate sorriu.
É claro que o mais importante é ter uma boa plateia. Ela me disparou um último olhar de triunfo. Então se virou e desceu os degraus. Léo a seguiu. E os outros também. Eles caminharam em procissão pela areia. Kate e Léo iam na frente, e, um pouco atrás deles, Agatha seguia segurando no braço de Nikos. Jason ia no rastro deles, logo atrás, a cabeça inclinada para frente, os punhos cerrados de raiva. Pude ouvir Kate e Léo conversando enquanto se afastavam. Não sei vocês, dizia Kate, mas acho que isso pede uma bebida para comemorar. Que tal um espumante bem caro? Boa ideia, disse Léo. Talvez até eu tome uma tacinha. Ai, Léo. Kate lhe deu um beijo na bochecha. Há esperança para você. Afinal, à medida que se afastavam, suas vozes foram sumindo, mas eu ainda conseguia escutar a risada infantil de Léo. Aquilo ecoou na minha cabeça. Se eu tivesse o mínimo de bom senso, teria parado por aqui. Eu pagaria sua conta e sairia cambaleante, às pressas, deste bar, deixando você com esta história de monitória, me mudaria e não deixaria endereço. Sairia da cidade logo, antes que eu dissesse algo que não devia. Mas preciso continuar. Não tenho escolha. Isso vem pairando sobre mim desde o começo, me lançando em sua sombra, desde que eu me sentei para contar esta história. Veja bem, o retrato não está completo. Ainda não. Precisa de mais uns detalhes. Umas pinceladas aqui e ali para ser finalizado. Estranho, eu usei esta palavra, retrato. Imagino que seja um retrato. Mas de quem? A princípio, achei que fosse um retrato de Lana. Mas agora começo a suspeitar que seja o meu. O que é um pensamento assustador. Não é algo que eu queira olhar, essa representação hedionda de mim mesmo. Mas devemos confrontar isso juntos, uma última vez, você e eu, para poder terminar esta história. Aviso que não vai ser bonito de ver. Capítulo 6. Era a alvorada. Eu estava sozinho no pier. Sentia muita dor. Não sabia o que doía mais, minha lombar, onde Nikos me acertou com a arma, minhas costelas quebradas ou a minha mandíbula latejante. Eu me retraía todo de dor enquanto descia os degraus até a praia. Não sabia onde estava indo, não tinha para onde ir. Por isso fiquei apenas andando com dificuldade na areia, acompanhando a orla. Enquanto caminhava, tentei avaliar o que havia acontecido. Basta dizer que meu plano não saiu como eu esperava. Na minha versão dos acontecimentos, Lana e eu estaríamos juntos agora, na casa, esperando a polícia chegar. Eu a estaria consolando, explicando que a morte de Jason foi um acidente infeliz, trágico até. Eu não fazia ideia de que as coisas sairiam do controle desse jeito. Eu diria a Lana, contendo as lágrimas, que Kate iria mesmo pegar uma arma e usá-la. Eu diria a Lana que jamais conseguiria superar a visão terrível da qual eu fora testemunha. Kate descarregando a arma em Jason ali na praia, num surto de fúria alcoolizado e selvagem. Essa seria a minha versão, que eu sustentaria até o fim. Kate talvez contasse uma história diferente da minha, mas seria minha palavra contra dela. Palavras, lembranças, acusações, sugestões seriam tudo o que restaria, tudo soprando ao vento. Nada real, nada tangível. A polícia e Lana, que era quem importava, acreditariam em mim, e não em Kate, que, afinal de contas, havia acabado de assassinar o marido de Lana sangue frio. Eu me sinto tão culpado, eu diria. Foi tudo culpa minha. Não, responderia Lana. Foi culpa minha. Eu nunca deveria ter concordado com essa ideia maluca. Eu que convenci você. Nunca vou me perdoar por isso. Nunca. E assim por diante, estaríamos nos consolando agora, cada um querendo assumir a culpa. Estaríamos abalados, mas conseguiríamos nos recuperar. Estaríamos unidos, ela e eu, unidos em nossa culpa. E viveríamos felizes para sempre. Era assim que era para terminar. Só que Lana viu meu caderno. O que foi um azar, o que ela viu lhe deu uma impressão ruim. Consigo ver isso agora. Palavras escritas com raiva, ideias tiradas de contexto, fantasias particulares que não deveriam ser vistas por ninguém, com certeza não por Lana. Se ela tivesse me acordado, ali mesmo, naquela hora, quando o encontrou. Se tivesse me confrontado, eu poderia ter explicado tudo. Poderia ter feito com que ela entendesse. Mas ela não me deu essa chance. Por que não? Com certeza ela havia descoberto coisas igualmente terríveis a respeito de Kate nos últimos dias, não? E, mesmo assim, Lana encontrou um jeito de perdoá-la. E por que não a mim? Imagino que tenha sido Kate quem deu a ideia. Assim como eu, ela estava sempre tendo ideias brilhantes. Como as duas devem ter gostado de roteirizar tudo isso, de ensaiar suas atuações. Como devem ter rido de mim o tempo inteiro, me vendo fazer papel de bobo na ilha, permitindo que eu presumisse ser o autor dessa peça, quando era apenas sua plateia. Como Lana pôde fazer isso comigo? Não entendi como ela pôde ter sido tão cruel. Essa punição era desproporcional ao meu crime. Eu havia sido humilhado, aterrorizado, privado de toda dignidade, toda humanidade, reduzido a nada além de ranho e lágrimas, a um menino choramingando no chão. Então isso que era amizade? Isso que era amor? Conforme eu andava, ia sentindo uma raiva cada vez maior. A sensação era de que eu estava de volta à escola, sofrendo bullying, sofrendo violência. Só que, desta vez, não havia escapatória. Não havia uma felicidade futura ao lado de Lana para almejar. Eu estava preso aqui, por toda a eternidade. Sem perceber, eu me vi de volta às ruínas.
Estava em pé, no centro do círculo de colunas partidas. As ruínas eram um lugar sombrio e desolado à luz da alvorada. E, juntamente com a aurora, vieram as vespas. De repente, havia vespas por toda parte, um enxame no ar ao meu redor, como uma névoa negra. Vespas rastejando pela superfície das colunas de mármore, rastejando no chão. Rastejavam na minha mão enquanto eu a enfiava no arbusto de alecrim. Havia vespas rastejando na espingarda enquanto eu a pegava. Estava prestes a me retirar quando vi algo que me fez congelar. Dizem que o vento é capaz de enlouquecer você. E deve ter sido o que aconteceu comigo. Devo ter sido afetado por uma insanidade temporária, pois estava testemunhando algo que não tinha como ser real. Ali, à minha frente, as rajadas de vento convergiram de todas as direções, rodopiando e formando uma espiral de vento gigantesca. Um redemoinho, girando e retorcendo-se no ar. Ao seu redor, o ar estava perfeitamente estático, sem o menor indício de brisa. Nenhuma folha se mexia. Toda a violência e a fúria do vendaval se concentravam ali, naquela massa rodopiante. Fiquei admirando, maravilhado, pois compreendi o que era. Eu sabia, com certeza absoluta, que aquilo era a própria aura. Era deusa, aterrorizante, vingativa e cheia de fúria. Ela era o vento. E ela tinha vindo por mim. Assim que pensei isso, o vento soprou na minha direção. Ele entrou na minha boca aberta, desceu pela minha garganta e preencheu meu corpo. Ele me fez expandir, crescer e inflar. Meus pulmões quase estouraram. O vento correu pelas minhas veias, rodopiou em torno do meu coração. O vento me consumiu, e eu me tornei o vento. Eu me tornei a fúria. Capítulo 7. Lana entrou na cozinha. Foi seguida pelos outros. Mas ela mal reparou na presença deles. Olhava, pela janela, para o céu que clareava. Estava perdida em pensamentos, mas sem se sentir confusa nem aflita. Sentia uma estranha calma, como se tivesse tido uma noite reparadora e acabado de acordar de um sono profundo. Tinha uma clareza que não experimentava fazia muito tempo. Você poderia imaginar que ela estaria pensando em mim, mas isso seria um engano. Eu havia sumido quase que inteiramente dos pensamentos dela, como se jamais tivesse existido. E, com a minha saída de cena, uma nova clareza veio à tona. Todas aquelas coisas que Lana havia temido tanto, toda solidão, perda, remorso, não significavam mais nada para ela agora. Todas as relações humanas que ela considerava tão necessárias para sua felicidade não significavam nada. Ela, enfim, enxergou a verdade, de que estava sozinha e que sempre estivera. Porque isso tinha sido tão assustador. Ela não precisava de Kate, nem de Jason. Poderia libertá-los, todos eles. Libertar seus reféns. Compraria um terreno para Gati na Grécia, uma casa e uma vida, em vez de exigir que ela se sacrificasse pelo seu medo. Lana não tinha mais medo. Deixaria que Léo vivesse a própria vida, fosse atrás dos próprios sonhos. Quem era ela para se segurar nele, para se agarrar a ele? E Jason? Ela o jogaria na rua. Deixaria que fosse para a cadeia, que fosse para o inferno. Ele não significava mais nada para ela agora. Não via a hora de ir embora. Queria se afastar o máximo possível da ilha. E não voltar nunca mais. Iria embora de Londres também. Disso ela sabia. Mas para onde? Vagaria pelo mundo sem destino, perdida para sempre? Não. Não estava mais perdida. A neblina havia dissipado. A estrada se revelava. A jornada adiante era cristalina. Ela voltaria para o seu lar. Lar. Ao pensar nisso, sentiu um calor no coração. Voltaria para a Califórnia, para Los Angeles. Todos esses anos, ela estivera fugindo, de quem era, da única coisa que lhe dava sentido. Agora, enfim, ela confrontaria seu destino, ela o abraçaria. Voltaria para Hollywood, onde era o seu lugar. E voltaria a trabalhar. Lana se sentia tão poderosa agora, erguendo-se como uma fênix das cinzas. Forte e destemida. Sozinha, mas sem medo. Não havia nada a temer. Ela sentia. O quê? O que era esse sentimento? Alegria. Sim. Alegria. Ela se sentia plena de alegria. Lana não me ouviu entrar na cozinha. Eu tinha entrado na casa pela porta dos fundos. Percorrendo o corredor em silêncio, escutei todos eles na cozinha, se parabenizando pelo sucesso da montagem. Havia risadas e o som de rolhas de champanhe estourando. Quando entrei, a Gati estava servindo champanhe numa fileira de taças. Ela não me viu a princípio, mas então reparou em algumas vespas sobre a bancada. Foi aí que ergueu o olhar. Ela me viu parado ao lado da porta. Me lançou um olhar esquisito. Deve ter sido por causa das vespas que estavam em cima de mim. Um táxi aquático chegará daqui a 20 minutos, disse a Gati. Vá buscar suas coisas. Eu não falei nada. Fiquei ali parado, encarando Lana. Lana estava separada dos outros, perto da janela, olhando para fora. Pensei no quanto estava bonita, sob aquela luz do começo da manhã. O sol lá fora fazia a janela brilhar atrás dela, criando uma auréola ao redor da sua cabeça. Parecia um anjo. Lana. Falei baixinho. Minha voz soou calma. Minha aparência era calma, na superfície. Mas na cela acolchoada da minha mente, onde eu mantinha o menino como meu prisioneiro, dava para ouvi-lo, levantando-se feito um golem, aos uivos e gritos, esmurrando as portas da cela com seus punhos, ululando de raiva.
Mais uma vez vítima de violência, mais uma vez humilhado. E, pior, muito pior, todos os seus medos mais sombrios, todas as coisas terríveis que eu lhe prometera que não eram verdade haviam acabado de se confirmar, pela única pessoa que ele já amou na vida. Lana havia exposto o menino, enfim, pelo que ele era. Um enjeitado, um mal-amado, uma fraude. Uma aberração. Eu pude ouvi-lo libertar-se da cela, uivando como um demônio. Ele não conseguia parar de gritar. Era um grito horrendo e aterrador. Eu queria que ele parasse de gritar. E então percebi que não era o menino gritando. Era eu. Lana havia se virado e estava me encarando, alarmada. Seus olhos se arregalaram quando saquei a espingarda que havia escondido às costas. Mirei nela. Antes que qualquer um pudesse impedir, puxei o gatilho. Disparei 3 vezes. E assim termina a triste história de como acabei matando Lana Farrar. Epílogo. Outro dia eu recebi visita. Não recebo muitos visitantes, sabe? Por isso foi bom ver um rosto conhecido. Era minha antiga terapeuta, Mariana. Ela tinha vindo visitar um colega aqui, mas decidiu que valia a pena matar 2 coelhos com uma cajadada só e por isso apareceu para me ver também. O que de alguma forma diminuía o valor do gesto. Mas é isso aí. Atualmente, o que vier é lucro. Mariana parecia estar bem, apesar de tudo. Seu marido morreu alguns anos atrás, e ela ficou arrasada. Aparentemente, ficou em frangalhos. Sei como é. Como você está? Perguntei. Estou bem. Mariana abriu um sorriso cauteloso. Sobrevivendo. E você? O que tem achado daqui? Dei de ombros e respondi com as banalidades de sempre sobre aquilo de aproveitar o que se tem e como nada dura para sempre. Tenho bastante tempo para pensar. Falei. Tempo demais, talvez. Mariana fez que sim com a cabeça. E o que você tem feito com esse tempo todo? Sorri, mas não respondi. O que poderia dizer? Como se quer começar a lhe contar a verdade? Como se lesse meus pensamentos, Mariana disse. Já considerou botar tudo no papel? Tudo o que aconteceu na ilha? Não. Não posso fazer isso. Por que não? Talvez ajude. Contar a história. Vou pensar. Você não parece muito animado. Mariana. Eu sorri. Sou um escritor profissional, sabe? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só escrevo se tiver público. Se não, não tem sentido. Mariana pareceu achar graça. Você acredita mesmo nisso, Elliot? Que não faz sentido se não tiver público. Ela sorria, como se algo tivesse lhe ocorrido. Isso me lembra de algo que Winnicott disse, a respeito do eu verdadeiro. Ele disse que o brincar é uma peça primordial para acessar esse eu. Não entendi direito o que Mariana disse e fiquei alerta. Uma peça? Sério? Não uma peça de teatro. Mariana fez que não. Uma peça, uma parte. Ah, entendi, respondi, já perdendo o interesse. Ele quis dizer que o eu verdadeiro aparece apenas quando não se está encenando para ninguém, sem plateia, nem aplauso, sem expectativas. Imagino que o brincar não sirva a nenhum propósito prático e não exija nenhuma recompensa. É, por si só, a própria recompensa. Entendo. Não escreva sua história para uma plateia, Elliot. Escreva para si mesmo. Mariana me lançou um olhar encorajador. Escreva para o menino. Vou pensar. Abri um sorriso educado. Antes de ir embora, Mariana sugeriu que talvez fosse me ajudar a ir conversar com o colega dela, o que ela tinha vindo visitar. Só o cumprimente, pelo menos. Você vai gostar dele, tenho certeza. É muito fácil de conversar com ele. Talvez ajude. Talvez eu faça isso mesmo. Sorri de novo. Com certeza me faria bem conversar com alguém. Que bom. Ela parecia contente. O nome dele é Theo. Theo. Ele é terapeuta aqui? Não. Mariana hesitou. Por uma fração de segundo, ela pareceu constrangida. É um dos detentos, como você. Sendo escritor, já tenho, por hábito, uma suscetibilidade a fugir da realidade. Inventar coisas e contar histórias. Mariana uma vez me perguntou sobre isso numa sessão de terapia. Perguntou por que eu passava a vida inventando coisas. Por que escrever? Por que ser criativo? Sendo bem sincero, fiquei surpreso por ela precisar perguntar. Para mim, a resposta era dolorosamente óbvia. Eu era criativo porque, quando criança, estava insatisfeito com a realidade que era obrigado a suportar. Por isso, criei uma nova na minha imaginação. É daí que nasce toda a criatividade, acho, do desejo de fugir. Tendo isso em mente, acabei acatando o conselho de Mariana. Se eu escrevesse minha história, talvez ela me libertasse. Segundo sua recomendação, eu não a escrevi para ser publicada, nem encenada. Escrevi só para mim mesmo. Bem, talvez isso não seja exatamente verdade. Veja bem, assim que me sentei à mesinha estreita em minha cela para escrever, senti uma ansiedade dissociada e estranha. No passado, eu a teria ignorado, acenderia um cigarro, tomaria outro café ou uma bebida para me distrair. Mas agora eu sabia que era o menino quem estava ansioso, e não eu. Sua cabeça estava a 1000 por hora. Esse registro o aterrorizava. Quem poderia ler e descobrir a verdade a respeito dele? E quais seriam as consequências? Eu falei para ele não se preocupar. Eu não iria abandoná-lo. Estávamos nisso juntos, ele e eu, até o amargo fim.
Peguei o menino e o coloquei delicadamente na cama de solteiro ao meu lado. Falei para ele se ajeitar e lhe contei uma história para dormir. Esta é uma história para qualquer um que já amou, falei. Foi uma história para dormir meio estranha, talvez, mas repleta de acontecimentos e aventuras, como mocinhos e bandidos, heroínas e bruxas malvadas. Devo dizer que estou bastante orgulhoso dela. Foi uma das melhores coisas que já escrevi. Com certeza foi a mais honesta. E, no espírito dessa honestidade, permita-me contar uma última história antes de nos despedirmos. A meu respeito e de Bárbara West, da noite em que ela morreu. Acho que você vai considerá-la esclarecedora. Depois que Bárbara caiu da escada, fui correndo até ela. Examinei o corpo no chão, na base da escada. Depois de confirmar que ela estava morta, fui até o seu escritório. Antes de ligar para a ambulância, quis me certificar de que ela não tinha deixado para trás nada que pudesse me incriminar. Talvez existissem provas escritas ou fotográficas de todas as coisas de que ela me acusava. Não seria típico dela manter um diário secreto, detalhando os meus delitos. Revirei metodicamente as gavetas da sua escrivaninha, até que, enfim, no fundo da gaveta inferior, encontrei algo inesperado. 7 cadernos fininhos, presos por um elástico. Um diário, pensei, enquanto abria os cadernos. Mas logo me dei conta de que aquilo que estava em minhas mãos não era um diário. Era o manuscrito de uma peça de teatro, escrita por Bárbara West. Era sobre nós dois, sobre nossa vida juntos. Era a coisa mais cruel, mais devastadora e mais genial que eu já tinha lido na vida. Então, o que eu fiz? Arranquei a primeira página e transformei a peça numa obra minha. Não sou um escritor de verdade, sabe? Não tenho o menor talento para nada, exceto mentir. Com certeza, não sou bom em escrever histórias. E, sejamos francos, não fui capaz de roteirizar nenhum assassinato. Eu só tive uma única história para contar na vida. E, agora que a contei, não consigo reunir coragem para destruí-la. Em vez disso, vou guardá-la trancada até o dia da minha morte. E então, se tudo correr conforme o planejado, ela poderá ser publicada numa edição póstuma. A intriga em torno dela deverá transformá-la em best-seller, o que vai me dar uma grande satisfação, mesmo no além-túmulo. Brincadeiras à parte, se você estiver lendo isto, então estas são as palavras de um homem morto. Esta é a reviravolta final. Também não escapei com vida. Ninguém escapa, no fim. Mas não vamos nos alongar nisso. Em vez disso, vamos terminar como começamos, com Lana. Ela ainda está aqui, sabe? Eu ainda não a perdi completamente. Ela continua viva na minha mente. Quando me sinto solitário, ou com medo, ou com saudade dela, que é o tempo inteiro, só preciso fechar os olhos. Nessas horas, eu estou bem ali, um menininho no cinema, na 15ª fileira. E eu olho para ela, sorrindo, no escuro.